Emmanuel Macron foi reeleito com 58,5% das intenções de voto e mal teve tempo de comemorar a vitória nas urnas. Manifestantes já saíram às ruas de Lyon e da capital Paris na noite de domingo em protesto contra a reeleição do presidente francês. A polícia usou bombas de gás para dispersar as manifestações. Macron terminou o primeiro mandato com a popularidade baixa. Especialistas dizem que ele só conseguiu se reeleger porque era a alternativa dos franceses contra a extrema-direita. Mas, ainda assim, a extrema-direita cresceu no país, ganhou força. Há 5 anos, Marine Le Pen, candidata derrotada, recebeu 33% dos votos no segundo turno. Ontem, 41,5% dos franceses votaram nela. Antes do fim da apuração, Le Pen reconheceu a derrota e disse que fará forte oposição ao presidente. Em discurso no centro de Paris, Macron prometeu ser o presidente de cada um dos franceses. Mas o clima é de eleições ainda. Isso porque em junho haverá eleições legislativas, que os analistas políticos estão chamando de terceiro turno, e Macron tem muito com o que se preocupar. Se a coalizão de Macron não conseguir a maioria dos assentos no parlamento, seu governo ficará inviabilizado. E é de fazer isso que a oposição está tratando agora. Bom, vamos entender melhor, já que é tão diferente do nosso sistema político aqui. Para o Mundo que eu quero saber, esse é um podcast da Band comigo, Joana Treptow, para tratar de assuntos da atualidade com uma linguagem leve e acessível. E eu chamo agora para a nossa conversa Bernardo Val, professor de Relações Internacionais na FMU e na FSP. É assim que eu falo? Tá direitinho, professor? Olá, Joana. É um prazer estar aqui no podcast Para o Mundo que eu quero saber. FESP-SP. É que como o SP ele fica repetido, então realmente a gente pode se confundir quando nós pronunciamos. É a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E o que me chama a atenção agora nas eleições francesas é o crescimento da extrema-direita lá, né? A dificuldade de Macron nessa corrida eleitoral, as diferenças do sistema político, que são muitas aqui para o nosso sistema político brasileiro. Então, há preocupações na França que nós não temos aqui no Brasil, mas é importante a gente entender, professor, porque, para finalizar, o que me chama a atenção também é a importância da França ali na União Europeia, na Europa e, consequentemente, importante para o mundo também, para nós brasileiros. Professor, prefere começar por onde? Olha, Joana, realmente são muitos assuntos que a gente pode abordar aqui relativos às eleições na França. Eu acredito que a gente possa começar com uma visão geral sobre o impacto da reeleição do Macron no mundo, nas relações internacionais. Eu destacaria basicamente 3 pontos interessantes para a gente prestar atenção. O primeiro é que, com a reeleição do Macron, a França ela deve continuar um dos pilares da União Europeia e, além disso, a reeleição do Macron também fortalece o Ocidente na sua postura diante da Rússia no contexto da guerra russo-ucraniana. O segundo pilar é que o Macron ele foi o candidato favorito de Bruxelas, que é a capital da Bélgica, onde está instalada a sede da União Europeia. E o terceiro pilar é o seguinte: a reeleição do Macron com um índice maior daquele apontado pelas pesquisas reforça a liderança dele no continente europeu e também no papel de mediador com o Putin. O Macron, ele adotou uma postura bem diplomática nas tratativas com o presidente russo, embora o que tenha ficado na memória da visita do Macron antes do início da guerra tenha sido ele se sentar à frente do Putin em uma mesa bastante grande, e essa distância entre ambos, que era devido à Covid-19, ela acabou simbolizando o distanciamento das relações entre a Rússia e a França.
Porém, apesar disso, o Macron vem adotando uma postura diplomática, diferente de outros importantes países europeus, como o Reino Unido, que tem uma postura mais dura em relação a Moscou, e diferente também da Alemanha, cujo chanceler Olaf Scholz, ele apresentou no início uma postura mais discreta diante da Rússia pela dependência alemã no gás oriundo da Rússia, e com o passar do tempo essa postura mudou e essa mudança ela é simbolizada pela decisão na Alemanha de aumentar o orçamento em relação ao PIB alemão, que será ele será destinado, melhor dizendo, para a área de defesa. Então, esses são pontos importantes que a gente pode levar em consideração nesse contexto da reeleição do Macron e da posição da França diante das relações internacionais. Muito importante realmente, professor, principalmente num momento que nem esse que nós estamos vivendo. E agora falando sobre a ascensão aí da direita, da extrema-direita. Na extrema-direita é diferente de direita, então, da extrema-direita no país, na França. O que aconteceu por lá? Por que a popularidade de Macron estava baixa? Por que ele teve dificuldade aí para se reeleger? A gente viu o debate muito acirrado entre os dois candidatos aí que estavam disputando o segundo turno. E por que Marine Le Pen cresceu nas pesquisas, não só nas pesquisas, cresceu na porcentagem de votos, em quantos franceses votaram nela? O que aconteceu nesses últimos anos, professor? Eu começo essa minha resposta destacando que esse segundo turno da eleição francesa, ele foi marcado por uma alta abstenção e pela votação histórica na candidata Marine Le Pen, que é de extrema-direita. O Macron, ele foi eleito com 58,55% dos votos válidos. Porém, se a gente considerar os votos totais, que englobam também os votos brancos, nulos e as abstenções, o Macron recebeu 38,52% dos votos, ou seja, foi um nível baixo, aliás, o mais baixo desde a eleição do Georges Pompidou em 1969. E, por outro lado, a reeleição ela obteve um índice, como eu falei anteriormente, mais alto do que aquele que estava sendo apontado nas pesquisas. O Macron ele saiu melhor entre os jovens, os idosos e os escolarizados. E é interessante destacar também que mais de 40% dos eleitores do Macron, eles dizem ter votado no presidente para barrar a extrema-direita. E também é curioso que desde 2002 que nenhum presidente francês conseguiu se reeleger. Em 2002 foi a última vez quando o Jacques Chirac ele venceu o pai da Marine Le Pen. E o Macron também perdeu votos em relação à eleição de 2017 e ele conquistou também no segundo turno votos que tinham ido para candidatos que foram derrotados no primeiro turno, e a reeleição do Macron, ela simboliza a gestão eficaz dele na pandemia, a retomada do crescimento econômico e a agilidade que ele teve em ocupar o centro do espectro político. Já a Marine Le Pen, ela recebeu 41,45% dos votos válidos, o melhor resultado obtido por um candidato da extrema-direita francesa, no caso, uma candidata, e ela teve o melhor desempenho na classe trabalhadora e nas pessoas de meia idade, e chegou, inclusive, a conquistar votos de esquerda. E ela ganhou votos em relação à eleição de 2017. E o que explica isso? A Marine Le Pen, ela representa a extrema-direita repaginada. Então, isso permitiu que ela, ao longo do tempo, conquistasse uma maior porcentagem do eleitorado.
Durante essa eleição, na campanha, ela moderou a sua imagem e a sua retórica, e ela também mudou a comunicação do seu partido, que é o Reagrupamento Nacional, né, a antiga Frente Nacional, demonstrando mais flexibilidade, embora as ideias centrais continuem sendo de extrema direita. Ela, no geral, pleiteia que a França se retire dos seus compromissos internacionais, recolhendo-se a uma espécie de supernacionalismo econômico e também isso reflete um impulso que já vem de algum tempo na França de antiglobalização, o que acaba tendo um apelo em relação a muitos trabalhadores franceses que acabaram sendo prejudicados pelo fenômeno da globalização. Então, todas essas variáveis nos ajudam a entender por que a Marine Le Pen ela conquistou mais espaço no espectro político e por que as eleições legislativas que vão acontecer em breve na França, elas mostram que a extrema-direita pode conquistar espaços e, assim, ser uma oposição bastante considerável à nova presidência do Emmanuel Macron. Muito interessante, professor, falar sobre essa repaginada da extrema-direita, porque a gente tende a pegar o retrato do que acontece aqui no Brasil ou em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, outros países que a gente acaba falando mais e a gente simplesmente espelha para a França, para outra nação que esteja envolvida em eleições. E não é bem assim. Então, é muito interessante ouvir sobre essa repaginada da extrema-direita, que Marine Le Pen ganhou votos da esquerda também. E eu gostaria de entender agora melhor sobre o que vem por aí, as eleições legislativas. Nós aqui no Brasil não temos isso. Eu sou portuguesa, então eu lembro um pouco de como isso é, sei da importância das eleições legislativas, mas como aqui no Brasil nós não temos eleições legislativas, eu gostaria que o professor explicasse por que os franceses vão às urnas de novo e o que Macron tem de desafio até junho, né? Falta o quê? Pouco mais de um mês? É um baita desafio que ele tem pela frente, porque Marine Le Pen já disse, ó, eu vou fazer oposição e no que depender de mim, você vai ter um trabalho difícil aí pela frente, hein? Pois é. Aqui no Brasil, a gente também tem eleições agora em 2022, são as eleições, né, principalmente para presidente, mas também tem as eleições para governadores, as eleições para deputados federais e senadores. Ou seja, essas eleições, elas são alinhadas, elas acontecem no mesmo tempo, e as eleições para os prefeitos das cidades, elas acontecem em um momento posterior, e no caso da França, também como nos Estados Unidos, a eleição dos presidentes, ela não acontece na mesma data das eleições para o Congresso. Então, é uma forma como o presidencialismo, né, já que esses três países eles são presidencialistas, embora a França também tenha a figura do primeiro-ministro, e é uma forma, então, como os presidencialismos eles se organizam. O Macron, ontem, após o anúncio das primeiras projeções, ele discursou para apoiadores no Campo de Marte, em Paris. E ele fez acenos à esquerda, ele prometeu um projeto social e ecológico e disse que será o presidente de todos os franceses. Inclusive, ele interferiu para que as pessoas não vaiassem quando ele mencionou o nome da sua concorrente, a Marine Le Pen. O Macron, até as eleições legislativas, ele vai ter que mostrar que é capaz de unir um país dividido em pelo menos 3 grandes polos. Os progressistas, muitos dos quais se abstiveram no segundo turno, a centro-direita, que votou no Macron, e a extrema-direita, da qual a Le Pen ela é a principal representante. Aqui a gente precisa considerar que houve mudanças importantes no cenário político e cultural da França,
pautas que são associadas à extrema-direita, como, por exemplo, a questão da identidade francesa, elas passam a ser uma preocupação mais ampla, além do espectro apenas da extrema-direita. A França recebeu muitos imigrantes de maneira muito rápida. A parte da esquerda, da tradicional esquerda francesa, hoje ela é vista como uma espécie de direita conservadora pela nova esquerda que segue as pautas identitárias. E o Macron, ele também é visto por muitos como uma espécie de rei dos burgueses. E esse cenário francês em constante transformação, ele vai continuar buscando uma figura que consiga conciliar melhor as aspirações francesas. Então, o Macron tem um grande desafio de tentar harmonizar todos esses interesses. Esse é o seu grande desafio no campo da política, e no campo da economia, ele se comprometeu a continuar fazendo o que ele já fazia no seu primeiro mandato, que são as reformas favoráveis ao mercado para que a França possa crescer economicamente. Professor, muito obrigada pela entrevista, muito esclarecedora. Realmente a gente agora tem um panorama do que está acontecendo por lá e o que ainda vem por aí. Professor, obrigada. Seja bem-vindo ao Pare o Mundo e eu espero que a gente converse mais vezes. Muito obrigado, foi um prazer. Este foi o Pare o Mundo que eu quero saber, podcast da Band comigo, Joana Treptow, com produção de Emanuele Braga, edição de Larissa Zapata. Todo dia um assunto novo tratado de forma leve e acessível. Até a próxima. Tchau.